em Isaías 43, versículo 22. Isaías, capítulo 43, versículo 22. Todos acharam? Amém. Amém? Vamos ler todos juntos? Amém. Contudo, tu não me invocaste, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Vamos ler de novo? Contudo, tu não me invocaste, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Nós podemos perceber neste versículo o verbo cansar. E o que é o contrário de estar cansado? É estar sem ânimo, desanimado, abatido, né? Então uma pessoa que está cansada, está desanimado, está abatido. Mas quem tem ânimo, está disposto, está pronto, está com vigor, está com vida. Aleluia. E o povo de Israel se encontrava nessa situação. O povo estava cansado, o povo estava desanimado, espiritualmente falando. O povo já não sacrificava mais, o povo já não orava e nem buscava mais ao Senhor, ou seja, abandonou as leis e os estatutos do Senhor. Aleluia. E agora o Senhor utiliza o profeta Isaías para repreender o povo, para fazer o povo voltar novamente a ter ânimo em buscar ao Senhor. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia nos diz em Provérbios, capítulo 24, versículo 10, se te mostrares fraco no dia da angústia, quão pequenas serão as tuas forças. E a Bíblia, irmãos, ela nos incentiva a jamais deixarmos de estar animado em prol da palavra e da obra do Senhor. Quer ver um incentivo? Gálatas 6,9 diz assim, ó, não canseis de fazer o bem. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que se cansam sim de fazer o bem, né? Olha, eu já fiz tanto bem às pessoas e fui decepcionado, fui decepcionada. Mas a Bíblia nos diz, não vos canseis de fazer o bem, porque ao seu fim recebereis do Senhor. Então, irmão, o seu trato é com Deus, não é com o homem. Porque você está plantando o bem. Então o Senhor vai recompensar a sua vida com bem. E tem muitas coisas que nos geram cansaço, desânimo. Um exemplo, o simples fato de estarmos sobre essa terra nos gera cansaço. Salomão falou sobre isso, né? Que os rios eles vão para o mar, o sol se estende e se opõe, uma geração vem e outra vai, e tudo permanece como sempre. E ele disse que tudo isso é canseira, nós não nos cansamos de ver. Outra coisa também que pode nos gerar canseira é no mundo globalizado que nos encontramos. Às vezes, ser bom não é o suficiente, temos que ser excelente lá onde nós executamos o nosso trabalho, né? Isso gera canseira, isso gera desânimo às vezes. E a Bíblia nos ensina muito sobre isso. Ao olharmos para a parábola das 10 virgens, ali em Mateus capítulo 25, Jesus ele pega um costume lá do Oriente, né? E que costume era esse? Quando ia haver um casamento, esse costume nos diz que os convidados pegavam a noiva na sua residência com lamparinas acesas e ia pelas ruas com grande festejo de alegria ao encontro do noivo. Mas a palavra do Senhor nos diz que nessa parábola Jesus usa a expressão de 10 virgens para um noivo. Então Jesus aqui estava falando da igreja, e o noivo simbolizava Cristo, Jesus, o arrebatamento da igreja. Mas a palavra do Senhor nos diz
que essas 10 virgens, 5 estavam prudentes, porque tinham o azeite sobre a sua lamparina e reserva. E 5 só tinham o azeite sobre, dentro da lamparina. Mas a Bíblia nos relata que quando elas chegaram em um determinado local para encontrar o noivo, ele, tardou em chegar. E o que elas fizeram? Elas cochilaram. Até que veio um grande clamor, que a Bíblia nos relata, dizendo: aí vem o noivo. E elas rapidamente se aprontaram. E aquelas 5 imprudentes perceberam que não havia mais azeite na sua botija. Aleluia. Aleluia. E elas pediram, aquelas que estavam prudentes, com reserva, elas falaram: olha, que não venha faltar a nós também, como venha faltar a vocês. E venhamos nos encontrar na mesma situação a qual vocês estão se encontrando nesse momento. E a Bíblia nos diz que elas foram comprar o azeite, mas quando voltaram à porta do local onde estava sendo realizado aquele casamento, já estava fechado. E isso era um costume da época. Depois que entrasse no local do casamento, se fechava a porta e ninguém mais entrava. Então Jesus, ele faz uma comparação do arrebatamento da igreja juntamente com esse costume da época do Oriente. Aleluia! E o azeite, irmão, simboliza nada mais, nada menos do que o Espírito Santo sobre a nossa vida. Aleluia. Será que o Espírito Santo ele ainda continua vivo e ativo na nossa vida? Ou nós estamos esfriando espiritualmente? Aleluia. Será que estamos deixando de orar, de buscar ao Senhor? Será que estamos deixando de ler a Bíblia como nós líamos antigamente? Será que nós estamos nos cultos constantemente? Ou não estamos mais com a presença do Espírito sobre a nossa vida? Porque quando começa a vir o cansaço, espiritual, alguma coisa está acontecendo. Está faltando a busca, está faltando a prudência, está faltando o azeite sobre as nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Nós vemos esse cansaço também sobre a vida de um outro homem. A Bíblia nos diz que esse homem, ele tinha um ministério sobre a sua vida, ele tinha algo a cumprir, a executar na obra de Deus. O seu nome era Elias. A Bíblia nos diz que esse homem, ele fez muitos feitos no nome do Senhor. Um deles, quando ele deu uma ordem que não iria chover durante 3 anos e 6 meses não choveu. Mas porque Deus mandou ele determinar essa ordem? Porque o povo estava atolado na idolatria e cria que Baal é que fazia chover e parar de chover. Então Deus agora usa o profeta dizendo: quem faz parar de chover sou eu, quem faz chover sou eu, porque eu sou Deus, Criador de todas as coisas. Aleluia! Então esse foi um dos feitos que Elias fez no nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que depois Elias fez outro feito maravilhoso, quando ele desafiou os 450 profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, E a Bíblia nos diz que quando estavam todos ali reunidos, ele falou: olha, fazei um altar, invocai o Deus de vocês, e eu farei um altar, invocarei o nome do meu Deus. Aquele que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Elias deu a primazia, deu o primeiro lugar para os profetas de Baal clamarem a Baal. E a Bíblia nos diz que pela manhã até à tarde, eles clamavam a Baal, se retalhavam, e nada aconteceu, nenhuma voz sequer se ouviu. Mas a Bíblia nos diz que quando chegou o momento de Elias clamar ao Deus de Israel, ele começou a fazer a sua oração, falando: tu és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Senhor, mostra para esse povo que só há um Deus em Israel. E a Bíblia nos diz, irmãos, que ele pediu fogo do céu e de repente o fogo desceu e consumiu o altar, lambeu a água que estava ao redor do altar. Aleluia! E todo o povo viu que havia Deus sobre Israel. Aleluia! Oh glória, aleluia!
diz que isso chegou ao conhecimento de Jezabel, porque o povo pegou os 450 profetas de Baal e mataram os 400 profetas de Baal. E Jezabel agora decreta uma ordem pedindo a vida de Elias. E Elias agora, a Bíblia nos diz que ele foge da presença de Jezabel e anda por durante um dia. E chega num local onde está um zimbro. E ele, muito cansado fisicamente, ele deita debaixo do zimbro e dorme. Mas a Bíblia nos relata que de repente aparece um anjo e cutuca Elias. E quando ele acorda, havia ali um pão fresquinho e uma botija de água. O anjo falou para ele: Elias, come e continue a sua caminhada. Nós vemos aí, irmãos, que havia um cansaço espiritual, porque agora Elias estava fugindo da obra, daquilo que o Senhor lhe ordenou, querendo fugir da presença de Deus também, não querendo mais fazer, executar a obra de Deus, continuar sendo profeta. E a Bíblia nos diz que também houve o cansaço físico, mas a Bíblia nos relata que ele comeu aquele pão, bebeu aquela água e caminhou durante 40 dias e 40 noites e chegou no Monte Horebe. Ele entrou dentro de uma caverna. Aleluia! E quando ele entrou dentro de uma caverna, a Bíblia nos diz que veio um terremoto e não era o Senhor. Veio um fogo, não era o Senhor também, mas de repente a palavra do Senhor nos diz que veio uma voz suave e branda e pergunta a Elias: o que tu fazes aí, Elias? Olha só, irmãos, o homem se escondendo dentro da caverna. O pão ele tinha comido, restaurado a sua força física, mas faltava agora ser restaurado a sua força espiritual. E sabemos que a única coisa que pode nos dar força espiritual é a palavra de Deus, é a voz de Deus, é a presença de Deus. E agora a presença de Deus está ali. Deus está palestrando com Elias. E Elias falou: Senhor, mataram todos os seus profetas, só eu fiquei. Elias, eu preparei 7.000 profetas que não se dobraram perante Baal. Vá, Elias, continue a sua caminhada. Unge fulano sobre a Síria e unge Eliseu como profeta também. Vai, a Bíblia nos diz, irmãos, que ele continuou a sua caminhada. Sabe por quê, irmãos? Porque agora veio o renovo espiritual, veio o renovo da parte de Deus, porque agora ele ouviu a palavra do Senhor. Em 1 Crônicas 16:11 diz assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai a sua face continuamente. Então nós vemos: buscai o Senhor e o seu poder. Poder fala de força, fala de restauração. Então quando você quiser poder, você quiser força, busque ao Senhor, porque você vai encontrar força em Deus. Aleluia! Você vai encontrar força na palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus. O poder está com Deus. O poder está em Deus. Aleluia! Aleluia! Nós vemos também, irmãos, na parábola do filho pródigo, Lucas 15, a Bíblia nos diz que esse jovem, o mais moço, ele chegou para o seu pai e falou: pai, eu quero todos os meus bens, eu quero tudo que me pertence e vou partir. Estava cansado, irmãos, de viver na casa do pai. Nós vemos um cansaço. E nós sabemos que isso simboliza a casa do Senhor, e o pai ali é Deus. E muitas das vezes não acontece isso. Desanimamos, ficamos fracos e queremos pegar tudo e partir. Ou seja, sair da presença do Senhor. E a Bíblia nos diz que ele saiu. Ele gastou todos os seus bens e não tinha mais nada e começou a padecer necessidade. Foi apacentar porcos com desejo de comer alfarrobas, comida de porco. Um belo dia, a Bíblia nos diz que ele olhou para o céu. E ele falou assim:
os meus servos têm do bom e do melhor na casa do meu pai, eu sou filho dele, estou comendo bolotas de porco. Agora nós vemos, sabe o que, irmãos? Ele se cansando do sofrimento. Porque entre todos esses cansaços, o maior cansaço é o do sofrimento. Ele saiu da casa do pai, aonde ele tinha tudo, aonde ele possuía tudo, e ele não sabia disso. Tinha do bom e do melhor, e agora estava padecendo, sabe o que? O cansaço do sofrimento. Aleluia. Porque a Bíblia nos diz que ele olha para o céu, ele fala assim: levantar-me-ei e voltarei para a casa do meu pai. Ele estava cansado, irmãos, daquela vida que ele escolheu. E a Bíblia nos diz que ele voltou, retornou novamente para a casa do pai. Aleluia. Mas sabe o que faltou no filho pródigo? Faltou paciência, faltou esperar no Senhor. Isaías 40, 31 diz assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como asas de águia, andarão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Aleluia. Faltou paciência em esperar, porque o cansaço nele bateu. Ele teve desejo de sair da presença do pai, da casa do pai. Cansou daquilo ali. Mas ele viu que o cansaço do sofrimento era pior. E que lá ele tinha de tudo. E não percebia isso. Porque ele não teve a paciência. Porque às vezes veio o abatimento espiritual. E temos que ter a paciência de esperar no Senhor. Porque a Bíblia nos fala isso, que espera no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia. Então aí está o segredo. Quando vier o abatimento espiritual, espera no Senhor. Porque a Bíblia nos diz que Abraão esperou 25 anos no Senhor. E qual foi o fim que o Senhor lhe deu? Né? A Bíblia nos diz que Jó teve a paciência em meio àquela tribulação em esperar no Senhor. Ele não tomou uma iniciativa precipitada. Não, eu não quero saber mais disso, porque eu estou esperando tanto tempo e minha promessa não vem. Eu não quero saber mais disso, né? Porque incentivo não faltou para Jó. Jó, tu vai continuar aí adorando esse Deus? Amaldiçoa Deus e morre, cara. Qual foi a resposta? Como uma louca, fala tu. Então ele esperou, porque ele sabia que a solução estava em esperar. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas que ele tinha que esperar. E que Deus iria mudar o seu cativeiro. O que ele fala? Ele fala assim: mesmo que ele me mate, contudo nele esperarei. Então o segredo estava aí, irmãos. E não em se precipitar, mas sim esperar no Senhor. Então foi o que Abraão fez, foi o que Jó fez. Esperar no Senhor. Aleluia. Então, irmãos, o cansaço do sofrimento, né? O cansaço do sofrimento, ele gera isso aí, né? Nós vemos que o povo de Israel também estava cansado. Cansado de quê? Cansado de sofrer. Tanto que quando eles estavam lá no Egito, eles fizeram: e clamou o povo de Israel, e o Senhor os ouviu e entrou com providência. Sabe por quê? Eles estavam cansados daquela vida de escravidão. Eles estavam cansados daquela vida de sofrimento. Eles estavam cansados de viver aquela vida. E falou assim: eu não aguento mais viver essa vida. E começaram a clamar o Deus de Israel. E a Bíblia nos diz que o Senhor ouviu dos altos céus. Aleluia. E agora Deus levanta quem? Moisés, irmãos. E fez todas aquelas maravilhas e libertou o povo. Por quê? Porque o povo cansou, irmãos. Então Deus quer que você tome a iniciativa de se cansar da vida que você está vivendo. Né? Não sei, você sabe. Antigamente eu orava tanto. Eu estou cansado de ficar nesse marasmo. Antigamente você lia tanto a Bíblia. Aí você para refletir, você fala assim: eu estou cansado de não ser mais o que eu era. Eu via as suas maravilhas, eu era mais alegre,
eu era uma pessoa diferente. Eu estou vendo que a minha vida espiritual está lá embaixo, porque eu estou cansado, Senhor. Cansado em não te buscar. Mas eu quero, sair desse marasmo e voltar a te buscar em oração, em consagração e clamar a ti. E você pode ver, irmãos, pode ter certeza que algo diferente vai acontecer na sua e na minha vida. Qual é o seu cansaço nesta noite? Jesus nos garante o descanso, Lá em Mateus 11, 28 diz assim, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha só, irmãos, vinde a mim. Está cansado? Está desanimado? Vai no Senhor Jesus. A solução está em Deus. A solução está em buscar ao Senhor e ir até Jesus, buscar força, renovo constantemente. A força, o renovo está aqui, não está em ficar em casa, parado, estagnado, mas é em buscar ao Senhor. A solução do seu cansaço está em Deus. O poder, a força você encontra nele, em buscar o Senhor, em esperar nele, como Abraão esperou, como Jó esperou também. Aleluia, glória a Deus. João 16, 33 diz assim, vos digo isso para que tenham paz, porque no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vencerão. Preste atenção nesse versículo, irmãos. Eu quero extrair duas frases desse versículo. A primeira é a palavra ânimo, Como eu falei aqui, ânimo é pessoa que tem vida, pessoa ativa, que está para cima, animosa, E Jesus, ele usa muitas das vezes em pontos da Bíblia essa palavra ânimo. Nós vamos ver isso no decorrer da mensagem. A segunda é a palavra aflição. Aflição quer dizer, sabe de quê? De problema, de dificuldade. E qual é o seu, amém, irmãos? Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua aflição? Porque Jesus falou que no mundo vamos passar por aflições. Aflição é problema. O seu problema é um, o meu é outro. O meu problema não é igual ao seu, nem o seu igual ao meu. E nem o nosso igual dos demais. Correto? Quer ver? Eu te provo isso através da Bíblia. Mateus capítulo 9 nos conta a parábola do paralítico de Cafarnaum. Quando Jesus se deparou com aquele homem ali, ele era um homem o quê? Paralítico, irmãos. Havia um problema ali, uma dificuldade. Eu e você, a gente não passa por isso. Mas aquele homem não era um homem independente, era um homem dependente. Necessitava das pessoas para determinadas coisas. Não é isso? Paralítico, não podia andar. Então esse homem tinha uma aflição, tinha um problema, uma dificuldade na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Um homem necessitado, dependente. Mas quando ele se depara com Jesus, olha o que Jesus fala para ele: homem, tenha bom ânimo. Por que Jesus utilizou essa expressão tenha bom ânimo? Porque aquele homem naquela situação, você acha que ele tinha bom ânimo? Ele não tinha um bom ânimo. Ele era um homem cansado daquela vida, cansado de viver paralítico, cansado de depender dos outros. Mas agora estava chegando o ânimo, agora estava chegando o renovo, agora estava chegando a força, porque algo diferente e extraordinário ia acontecer na vida desse homem. A sua paralisia ia ser curada. Aleluia! E a Bíblia nos diz que Jesus dá uma ordem para ele andar e ele começa a andar. Aleluia, irmãos! Glória a Deus! Então eu não sei qual é o seu problema nessa noite, mas o Senhor sabe. Mas ele falou: olha, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, estejam para cima, sejam ativos. O problema está aí, a dificuldade está aí, mas eu quero te dizer que eu estou contigo nos momentos mais difíceis
difíceis, eu estou contigo. Não desanime jamais, porque eu estou contigo. Aleluia! Oh, glória! E com certeza, irmãos, aquele homem agora não era mais um homem desanimado, porque ele recebeu uma tal bênção na sua vida, né? Com certeza agora é um homem alegre, para cima, porque ele teve um encontro com Jesus. Ele encontrou aquele, irmãos, que poderia dar vigor, força, ânimo, expectativa de vida novamente para ele. Ele teve um encontro com Jesus. Então o importante está aí, irmãos, é estar conectado sempre com Jesus. Aleluia. Em Mateus capítulo 9, versículo 35, a Bíblia nos diz que Jesus, saía pelas aldeias fazendo as suas maravilhas, curando cegos, paralíticos. Mas Jesus olhou para a multidão e viu uma multidão cansada, uma multidão abatida. E Jesus usou as palavras dizendo, que essa multidão era como ovelhas que não tinham pastor. Aí Jesus fala assim, grande é o campo, mas poucos são os ceifeiros. E se Jesus estivesse nos dias atuais, será que ele repetiria a mesma frase? Com certeza, irmãos. Continuamos na mesma situação, porque grande é o campo, mas poucos são os ceifeiros. Sabe por quê, irmãos? Porque a obra do Senhor, ela é cansativa. A obra do Senhor, às vezes, ela traz dificuldades para nós, tem um preço a pagar, e às vezes nós olhamos para o campo e falamos, Senhor, é muito cansativo, é muito doloroso. Então, irmão, nem todos estão dispostos a ir para o campo, fazer a obra. E nos dias atuais não seria diferente. Jesus iria repetir a mesma frase. Grande é o campo, mas poucos são os ceifeiros. Quando Moisés morreu, o povo se preparava ali para entrar na terra prometida, porque Moisés não pôde entrar na terra prometida. Agora havia um sucessor. Quem era o sucessor? Josué. Então Deus começa a falar com Josué. Josué, prepara-te, porque você irá conduzir esse povo aí para entrar na terra prometida. Agora vejamos, havia uma responsabilidade, havia um peso sobre as costas de Josué. E Deus sabia, e Josué também sabia, que ia ser espinhoso, que não ia ser fácil conduzir um povo, porque Moisés teve muitos problemas com esse povo. Com certeza Moisés se cansou muitas das vezes, nós vemos isso na Bíblia, com esse povo. Então Deus fala assim, Josué, esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu sou contigo aí. Esforça-te e tenha bom ânimo. O Senhor fala nesta noite para mim e para você, esforça-te e tenha bom ânimo. Eu sei que há uma peleja, há uma dificuldade, a obra é espinhosa, mas eu conto contigo, mulher, eu conto contigo, homem, para que você venha trabalhar na minha seara. É espinhoso, mas eu estou contigo para te fortalecer, para te dar força e vigor nos momentos mais difíceis a qual você precisar. Então, meus queridos, a força está em Deus. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a sua dificuldade, o que tem te enfraquecido, mas se algo está te enfraquecendo, está te desanimando, hoje tem a palavra do Senhor para mim e para você. Esperar nele. Glória a Deus. Não correr como Elias correu, não tomar atitude como o filho pródigo tomou, porque você vai para lá só para quebrar a cara e ter que voltar. E você vai perceber que aqui é o melhor lugar. Aleluia, glória a Deus. O desânimo às vezes vem, mas o renovo está no Senhor, para mim e para você nesta noite. Amém, irmãos? Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Aleluia.
Aleluia, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Possamos tomar posse da palavra de Deus, né? Glória a Deus. Nós vamos ficar de pé para adorarmos ao Senhor. Agradecer a Deus, né, por essa noite, pela oportunidade.